pude perceber várias vezes a Tua mão na minha vida, na vida de outras pessoas. Quer dizer que o Senhor está presente aqui no nosso meio, nesse lugar. Pai, nós queremos colocar toda a nossa ansiedade, as nossas vontades, o nosso coração, o nosso desejo diante do Senhor, pedindo a Tua mão, a Tua proteção, a Tua graça, pedindo uma experiência com o Senhor nesse momento, nessa noite. Colocamos, Pai, o louvor, a palavra, tudo que está aqui, Pai, porque tudo é para a adoração do Teu nome e queremos que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Obrigado, Pai, por nós podermos nos unir em oração, na palavra, para engrandecer o Teu nome acima de todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Minha parte é rápida assim, cara. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos ficar em pé aí? Tá tão bonitinho, todo mundo em mesa, assim, né? Fazer uma baguncinha aqui. Bom, a gente vai estar cantando agora algumas músicas e eu queria que você ficasse à vontade. Que o nome do nosso Deus seja glorificado nessa noite, amém? Essa música, acho que a gente cantou a última vez que a gente tocou. Mas se você não sabe, tenta cantar. Oi, Isabel. Tudo bem? Tenta cantar, tá? Não faz mal. Não sei, nunca ouvi, não faz mal. Vai tentando cantar. Ela é bem curtinha e bem fácil. Fácil. É tudo isso a música, né? Complicada, né? De novo, do começo? Com humildade e devoção a Ti, Senhor, me achegarei por Teu amor e sou feliz e vou dizer com todo o meu coração: Te amo mais, muito mais que eu falar. Minha vida é a prova desse amor. Te amo mais, te amo mais, muito mais que eu falar. Minha vida é a prova desse amor por Ti. Complicada, né? Deu pra aprender? Tranquila, tranquila.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Talvez você tenha tido uma semana meio complicada, outra vez a sua semana foi só de vitórias. Mas em todo tempo, Deus permanece o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Amém? Ele tem sido o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Amém. Esse é o nosso Deus. A ti bendirei pra sempre. Em ti
confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Os meus pés só na rocha firmarei. Se alegre no Senhor, eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. És meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Pai, graças te damos pelo privilégio de estar aqui nessa noite, Pai. Obrigado porque cada um que entrou aqui, ó Pai, veio com o intuito de te adorar e de te servir. E que o Senhor possa colocar esse desejo no coração se alguém que entrou aqui e não tem esse desejo. Obrigado pela família que temos, pela comunidade a que servimos, ó Pai, com a qual nos reunimos. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado por essa união que nós temos aqui em Cristo Jesus. E nós queremos te pedir que o Senhor receba o nosso culto, receba o nosso louvor, abençoe a palavra, fale conosco através dela. E abençoe a nossa comunhão, Pai, porque o que o Senhor manda é que nós vivamos em comunhão e em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Recebe a nossa adoração, a adoração dos teus jovens, a adoração ao Pai dos adultos, a adoração dos adolescentes, a adoração de um povo disposto a te servir, Pai. E abre a cada dia o nosso coração para que nós possamos estar suscetíveis, sensíveis à tua voz, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, fortalece, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo, e que possamos estar firmes, ó Pai, no dia da luta, no dia da angústia, no dia das tribulações, Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus, tu és forte. Meu Deus, forte. Meu Deus, Ele é a tua fortaleza, forte. Teu socorro bem presente. Meu Deus, o teu consolador, o teu ajudador. Na alegria e na tristeza Ele está conosco. Meu Deus, forte. Eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus,
socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
nosso desejo, estar dispostos diante do Senhor. Podem sentar, João. Gente, nós hoje vamos ouvir a palavra. Vou chamar para o MV vir aqui na frente. E ele vai estar conduzindo a palavra. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite. Boa noite. Milhares de pessoas, milhares. Tudo bom? Meu nome é MV. Por que MV? Aí você vai falar, já sei, seu nome e tal. É verdade, é um apelido que eu tenho, que eu ganhei quando eu me converti, há 15 anos atrás, no acampamento Jovens da Verdade. Um amigo meu vizinho, que eu creio que muitos de vocês conhecem, me levou nesse acampamento, me convenceu com a palavra. Falou assim, MV, vai ser o dinheiro mais bem gasto da sua vida. Esse cara, vocês lembram quando o Ídolos veio para o Brasil, primeira vez, lá no SBT? Que tinha os jurados e tinha um casal que apresentava, a Lídia e o Beto. Esse cara que me levou para o acampamento, o Beto Marden. Ele era meu vizinho, eu era amigo dele de infância, e ele canta muito mais do que esses caras que aparecem no Ídolos. E ele me levou para o JV e me batizou como MV. E desde então virou o MV, me converti lá, nunca mais saí de lá, e estou lá até hoje. Mas meu nome é Marco, sem S, Vinicio, sem S. Eu sei, pode rir, pode rir. Coisa de mãe, né? Quem tem nome duplo aqui sabe o que isso significa. Então, lá em casa, minha mãe, além de colocar nome duplo em todo mundo, colocou todo mundo com M. Michele, Mirelle, Milene, Marco Aurélio e Marco Vinício. Somos em 5. Né? Então, enfim, ninguém chama meu nome certo, então é mais fácil chamar de MV. Porque nome certo só mãe que chama, né? Quando está com raiva. Por isso que coloca nome duplo já para falar Marco. Quando fala o nome completo, então, aí você sabe que a casa caiu. Sou o missionário dos Jovens da Verdade. Da Missão Jovens na Verdade, missionário do JV na Estrada, fundei o JV na Estrada alguns anos atrás com uma turma de amigos, e também sou pastor de nova geração lá em São José dos Campos, uma cidade que nem parece interior de São Paulo, mas fica no interior, fica uma horinha daqui. Então, é um prazer miserável, quer dizer, brincadeira, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, e eu estou muito feliz hoje de estar aqui, por um motivo muito especial. Hoje foi meu culto de ordenação. Hoje os caras, né, ajoelhei lá, os caras impuseram a mão. Então, hoje eu fui ordenado pastor da Santa Amada Igreja Batista, né, do Brasil. E então, depois de todos esses anos de caminhada, é um ciclo que se concretiza. E eu pude estar lá. Aliás, eu mandei o convite para o Grulha, mandei o convite para o pastor. Falei, pode chamar todo mundo que você quiser. Estava esperando vocês lá com estrogonofe, bolo, tudo. Ninguém foi porque não quis, entendeu? Perdeu o Playboy. Né? Mas estou muito feliz por isso e muito feliz também, muito, muito honrado de estar aqui na Intervidas, uma igreja que eu venho já ouvindo falar faz um tempo. E aí depois conheci o JP, o Thiago Grulha, um cara também que nas viagens da vida, aí, nas estradas da vida também já tive a oportunidade de estar junto. Tal. E o desejo do meu coração nessa noite é que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso ao seu coração e que você saia transformado pela palavra de Deus. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 13. Quero falar também que eu sou São Paulino, graças a Deus, entendeu? E eu não vou fazer piada com corintiano nem com palmeirense. Se tiver algum palmeirense aí, já quero dizer que está perdendo do Atlético Mineiro de 1-0. Tá? Mas tem de bom ânimo. Vocês não vão cair para a segunda divisão esse ano. Mas eu não faço piadas com futebol. Números capítulo 13. Evangelho não, né? Livro de Números capítulo 13. 12 espias sondam a terra de Canaã. Acompanha comigo aí os primeiros versículos. Então, disse o Senhor a Moisés, versículo 2, envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. E o versículo 3 diz, então, Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor.
Todos eles eram líderes entre os israelitas. E aí o versículo 4, ele vai dizer os nomes de cada um da tribo aí. A gente vai pular esses versículos e vai lá para o versículo 17. 16, vamos lá. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E aí ele cita um cara especial aqui, a Oséias, filho de Num. Moisés chamou de Josué. E o versículo 17 diz: Moisés os enviou para sondar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi pelo Neguebe e atravessai as montanhas, vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. Vede como é a terra em que se a terra em que habitam, se é boa ou má, como são as suas cidades, se acampamentos ou fortalezas. E como é a terra, se é fértil ou não, se há árvores nela ou não, e procurai colher alguns frutos dela. Aquela era a estação das primeiras uvas. E o versículo 21 diz: Então, eles subiram e sondaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Ramate. E aí ele vai dizer exatamente o versículo 22, a missão dos espias, o que eles fizeram, tudo. E eu quero pular esses versículos e ir até o versículo 25. O relatório desanimador dos espias. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade dos israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: Fomos à terra a qual nos enviaste. Ela de fato mana leite e mel, e este é o fruto. Veja, este é o fruto dela. Contudo, interessante essa palavra, contudo, aula de português aqui. Você sabe o que significa a palavra contudo? Por que você usa uma palavra contudo? Quem fez Enem precisa saber. Alguém fez Enem hoje? Se caísse essa pergunta no Enem, quando você usa a palavra contudo? Não sabe, né? Então, eu vou te dar um toque. Toda vez que a Bíblia tiver quando você está lendo Paulo lá, que ele fala, portanto, irmãos, ou então quando tem essa palavra contudo, você para e lê de novo, porque ele está querendo dizer alguma coisa para você. Contudo, e o que significa contudo, você estuda, porque se amanhã no Enem cair de novo, você já sabe, né? Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. E aí o versículo 30 é sensacional, diz assim: Então, Calebe fez o povo calar-se diante do povo e disse: Eia! Talvez na sua versão está escrito aí: Eia! Façamos valer a pena. Temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois quem assistiu Noé sabe o que é nefilins, né? Quem assistiu Noé está lá. Noé. Pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, ou seja, gigantes, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Entregamos aqui o desejo de ser tocado pelo Teu Santo Espírito, Pai, e sabemos que isso só pode acontecer através de um milagre. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu sou um cara que gosto muito de cinema, gosto de assistir filmes. Aliás, o que eu mais gosto no cinema, quando eu fui assistir, essa semana eu fui assistir Apocalipse, nota 7. Nota 7, quem já assistiu Deixados para Trás já é igualzinho, entendeu? Não tem nenhuma surpresa, o mocinho não morre no final. Mas vai ter a continuação também. Mas eu gosto muito de cinema. E o que eu mais gosto em cinema, não sei se eu tenho algum problema, é de assistir os trailers, cara. É muito louco assistir os trailers, entendeu? Porque você vê os filmes que são bons. Porque quando você vai na locadora, que você vê aquele cardápio enorme,
você já sabe qual que você vai assistir. Eu gosto muito de assistir filme, de assistir trailer. E eu fico anotando os nomes dos filmes para eu lembrar, porque quem lembra de trailer de cinema? Primeiro que a gente nem gosta, né? Mas enfim, não tem nada a ver com a pregação hoje. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem um filme muito louco, muito interessante, que foi uma superprodução de Hollywood com um elenco, né, de primeira. Esse é um filme de guerra, e ele se chama O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu esse filme? Sensacional. Quem lembra da primeira cena do filme? Eu não tenho nada no bolso, senão eu dava uns R$5. Sei lá, aqui que eu não tenho nada. Pastor, né? Quem lembra da primeira cena desse filme? Então você não assistiu o filme, se você assistir. Essa é a segunda cena. Mas essa cena é épica, eu vou falar dela. A primeira cena do filme é um senhor correndo num cemitério de guerra. E aí a câmera vem na primeira pessoa, e ele está correndo. De repente ele chega numa cova, e ele se ajoelha, e ele lê aquela lápide, e de repente, coisas que só o cinema faz com a gente, ele nos remete para essa cena da Praia da Guerra, que é uma das melhores cenas de guerra que eu já vi na minha vida. A gente morre. Os caras saindo eu sou muito ruim na sonoplastia, desculpa. E os caras saindo dos anfíbios assim, porque eles têm que tomar aquela praia, e lá em cima, no topo, tem uma metralhadora metralhando todo mundo. Um cara leva um tiro no capacete, tira o capacete, vê o furo da bala, leva um tiro na cabeça, morre, e aí nego morrendo pra cá, nego morrendo pra lá, e aí o Tom Hanks, cara, o Tom Hanks é demais, cara, eu sou fera desse cara. Assisti Captain Phillips com ele também, é sensacional, recomendo, #recomendo, entendeu? E aí, é um negócio que só o cinema faz com a gente. O Tom Hanks levanta assim, e aí a câmera dá aquele 360 assim, né, tira o áudio, parece que o tempo para. Só o cinema consegue fazer isso com a gente. Ou quando a gente está sonhando também. Quando a gente está sonhando, a gente consegue fazer isso. Os adolescentes sabem o que eu estou falando. Quando você é adolescente, você sonha umas coisas muito loucas, assim, entendeu? Eu vou ficar no texto, senão eu vou me empolgar nas histórias. E aí, ele fica olhando tudo aquilo, tal, enfim, o filme continua. E o filme nada mais é do que a história de um soldado, James Ryan, que é interpretado pelo Matt Damon, que ele é o quarto irmão de uma família americana, que a mãe recebe uma carta do governo dos Estados Unidos, do governo americano, porque descobre que os outros 3 irmãos dele morreram em combate. Então, o governo decide que aquela mãe tem o direito de ter o único filho dela de volta que sobrou. E eles pegam e enviam um pelotão, um grupo de 8 soldados, liderados pelo capitão John, que é o Tom Hanks, em busca desse menino que está no campo de batalha, na Segunda Guerra Mundial, apenas na Segunda Guerra Mundial, enfim. E aí a história se divide, né? O filme vai acontecendo, e aí eu já me remeto para a última cena do filme. A última cena do filme, eles acham o Ryan, e aí ele descobre tudo, ele não quer voltar, e os caras têm que voltar, mas tem que atravessar o campo inimigo inteiro, o território inimigo. Eles estão na França, e a França estava dominada pelos alemães, e aí eles estão numa cidadezinha onde tem uma ponte. E não sei se alguém fez exército aqui ou faz. Então, a ponte é um ponto estratégico numa guerra, porque para que serve uma ponte? Para ligar um lado ao outro. E quem domina a ponte, domina o tráfego. Então, os caras estavam ali, e eles estavam esperando chegar uma companhia, né, do exército inimigo, e os caras estavam com blindado e tudo mais. E aí os caras começam aquela guerra, aquele negócio de Hollywood, né? O blindado sai matando todo mundo, e eu já vou para o final. O Tom Hanks está quase morrendo, deitado, assim, encostado na ponte, atirando com um revólver, né, uma pistola, no blindado. E aí o blindado vai virando assim, e aí quando aponta para o Tom Hanks, aí aquele negócio, aquele final hollywoodiano, né, americano, vem a força aérea, né, e bombardeia só onde tem inimigo, né? Aqui morre, ali não, né? E aí o soldado Ryan, esse menino chega para o Tom Hanks, o capitão estava quase agonizando, e essa cena é sensacional assim, e ele se ajoelha e faz uma pergunta para o capitão. E o que ele pergunta para o capitão? Ele faz a seguinte pergunta: por que tudo isso? Para que tudo isso? E a resposta do capitão para ele é: para você fazer valer a pena. Esse texto, quando eu olho para esse texto de Números, eu olho para a história do povo de Israel.
o que o povo de Israel passou para chegar até aqui. Quem já assistiu O Príncipe do Egito? Você vê que eu estou muito cinematográfico, né? Tem aquela música da Mariah Carey, né? Cara, assistiu o filme, você vai lembrar do que eu vou falar. Números, ele conta um pouco da história, da trajetória do povo de Israel no deserto. Então vamos voltar alguns anos. Vamos voltar em Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, que conta a história de um personagem chamado José, que foi vendido pelos irmãos, aquele negócio todo, foi parar no Egito, virou governador do Egito, lembra dessa história? E aí, aqueles anos de fome, ele traz todo o povo para o Egito, e o povo de Israel fica subjugado pelos egípcios, e eles estão lá e viram escravos e tudo mais, e muitos anos se passam, até que vem Moisés, o libertador. E aí tem o negócio da sarça ardente lá, tem até aquela musiquinha que a gente canta com os palhaços, Pharaoh, Pharaoh, Let my people go, né? Tal. Então, Moisés vai e fala com Faraó, Faraó endurece o coração, Deus manda as pragas para o Egito, e tem as 10 pragas, e você quer saber qual é as 10, você pergunta para o JP, que ele vai saber melhor do que eu, entendeu? Sei que a 10ª praga era que o Deus fere os primogênitos de cada família, e ali é comemorada a primeira Páscoa, por isso que chama Pachá, é o passar do Espírito, no hebraico é o Pachá, que a gente traduziu para Páscoa. Essa é a primeira Páscoa do judeu, porque os judeus tinham que imolar o cordeiro e pintar os batentes da porta com o sangue do cordeiro, e aí quando o Espírito Santo passasse por aquela casa, ele não ia entrar e ferir o primogênito, ele ia passar por cima, o Pachá do Espírito. E aí Faraó libera o povo sai em retirada, e todo mundo, vamos, tipo torcida do Corinthians indo para o estádio, descendo aquela rampa do Itaquerão, sabe como é que é, né? Tal, e eles vão marchando, e aí os caras chegam no Mar Vermelho, e aí vocês sabem a história, tal, abre o Mar Vermelho, o povo passa em segurança, o exército do Faraó vem atrás, Deus fecha, mata todo mundo, consome, e aí começa a caminhada do deserto. Uma caminhada que, de acordo com os especialistas, de acordo com os teólogos, os estudiosos, ia durar em média 21 dias, de 21 dias a 30 dias, um mês. E durou entre 38 anos e 40 anos. Eu fico imaginando a perspectiva desse povo. Eu fico imaginando o primeiro da fila e o último. Ia morrendo gente todo dia, porque se a gente for ler números, se a gente for esmiuçar, a gente não tem tempo para isso, mas tinha muita gente. E a Bíblia só relatava homens naquela época. Não contava mulheres, crianças. Criança, adolescente, não existia. Mulher, então, eles nem contavam. E eu fico imaginando a perspectiva desses caras. 40 anos de deserto, caminhando. É impressionante. A terra de Canaã estava ali. A terra prometida estava ali. E por que eles não viam? E o contexto que rega esse texto, o que tem por trás, assim, se a gente reler, e o que está por trás disso é um povo que está extremamente cansado, é um povo que já não adora mais a Deus, porque ele está cansado daquela perspectiva, é um povo que viu Deus agir, e está vendo Deus agir, porque olha que interessante, gente, pensar nas coisas, o povo tinha fome, o que Deus mandava no deserto para o povo? O maná, certo? Aí Deus dava uma ordem muito clara, ele falava assim, eu não quero que vocês guardem o maná. O que o povo fazia? Guardava. Alguma semelhança comigo, com você, se você está se identificando com isso, é mera coincidência. O povo que via Deus, porque deserto, gente, não é igual São Paulo, assim, é mais ou menos assim, né? Porque é de dia é muito calor, e à noite é muito frio. E de dia, no meio do calor, Deus colocava uma nuvem para guiar o povo. Um Deus invisível que guiava o povo por uma nuvem. Olha o paradoxo. E à noite, Deus colocava uma coluna de fogo. Onde tinha frio, Deus colocava uma coluna de fogo e o povo ia guiando essa coluna de fogo. O povo chegou a ficar tão insatisfeito com esse cenário que eles reclamaram do pão. Chegaram a reclamar do maná. E eles pediram carne de primeira. E o que Deus fez? Fez cair codornizes no céu. Carne branca, né? Proteína pura. E nem assim os caras mudavam a perspectiva deles em relação a Deus. Eles adoravam outros deuses. Eles adoravam outros ídolos. E isso deixava Deus pau da vida. E aí, em um determinado momento,
Moisés já não estava mais com esse vigor, ele já estava velho. Quando ele subia no monte, o rosto dele já não voltava brilhando, ele colocava o paninho para esconder isso. Então, a liderança de Moisés também já estava sendo, de certa forma, sendo colocada em questão, em xeque aqui. O povo estava cansado, e eles estavam esperando pela terra prometida. E aí Deus pega, manda Moisés fazer um pelotão de elite, porque só foi os cabeças de cada tribo, junta os caras e mandam para uma missão na terra prometida. E os caras vão lá, e a gente leu esse capítulo 13, e ele tem vários detalhes, por isso que eu quis ler. O que eles fizeram? Os caras fizeram a lição de casa direitinho. Direitinho. E aí eles voltam. 40 dias depois eles voltam. E aí os caras começam a falar, a terra é boa, a terra, de fato, mana leite e mel. Olha o fruto da terra, olha que coisa gostosa, olha que coisa... Pô, se eu estou na congregação, eu já começo a ficar meio animado. Eu falei, cara, a terra é boa, vai ter comida, não vai ser deserto. E aí, de repente, os caras... Aí, por isso que tem o contudo com o mas, entendeu? Quando a gente usa um mas, toda vez que o mas é uma conjunção adversativa. Ele muda o sentido da frase. E aí eles começam, mas, né? Parece isso, né? Quando alguém te pergunta, é legal lá? Foi legal o culto? Você vai chegar em casa hoje, eu sou meio importante. Foi legal o culto? Ah, foi legal o culto, mas... Aí quando você fala o mas, você vai mudar o que você está dizendo. Mas... E aí eles começam a infamar a terra. Tem isso, tem aquilo. Os habitantes lá, eles são gigantes. A gente não vai conseguir dar conta deles. Não vai dar certo. Não vai dar. E isso tudo acontece por causa da perspectiva que eles têm. É a perspectiva do deserto. Sabe esses jargões populares, ditados populares que você fala, a gente vai tirar, igual, não quero fazer, nem falo sobre política, mas a Dilma, os relatórios dizem que tiraram não sei quantos milhões de brasileiros da miséria, da pobreza, mas você não tirou a pobreza do cara. Você tira o cara da favela, mas você não tira a favela de dentro do cara. Política pública se faz, né, de outra forma, mas a gente não vai discutir isso aqui hoje agora. E era a mesma coisa com o povo de Israel. Os caras o mindset deles, o modelo mental deles era um modelo de deserto. Eles só viam o deserto. Então eles só tinham a perspectiva do deserto. Um dos protagonistas desse texto, os espias, eles falaram para a congregação, olha, é tudo de bom lá, mas o deserto é melhor. Porque a gente está acostumado, não vai dar certo. E quantas vezes na nossa vida isso acontece? Onde a gente olha para as circunstâncias e a gente já logo desiste. Será que isso acontece comigo? Tipo, eu acordo super feliz toda segunda-feira de manhã. Os adolescentes, vou pensar nos adolescentes primeiro. Segunda-feira de manhã, aula de história, física, matemática nem merece. Para os jovens aí que já estão no mercado de trabalho, segunda-feira de manhã, aquela nhaca, chovendo em São Paulo. Você acorda e tem que trabalhar, metrô lotado da ZL. Super legal. Você acorda assim, tipo, Deus, valeu, obrigado, hein? Obrigado por esse metrô lotado, Senhor, obrigado. A gente se deixa levar pela perspectiva. Tem um amigo meu chamado Marcos Botelho, gente boa demais. Eu lembro de uma vez que a gente estava num congresso, 1.800 pastores, a gente ia fazer uma peça de palhaço, e a gente tinha tido uma ideia muito legal, de sombra, assim, de fundo vivo, e os caras estavam tudo de preto, a gente preparou um negócio preto, assim, e aí tem um outro amigo meu, que eu já vou contar outra história dele, chamado Caleb, e aí, ele tem um apelido de mão de morsa. Sabe o que é mão de morsa? Onde põe a mão, quebra. Então a gente fez lá no JV, tudo na gambiarra, cara. Quem já conhece lá sabe como é que é. A gente pegou uma base, não sei do que, passou um cabo de aço, e aí tinha que puxar, ia formar um pano preto, assim, para a gente fazer a peça atrás. E o Caleb, e aí os palhaços entraram, não sei aquele negócio, tudo, e tá montando o cenário, a gente tinha, era tudo cronometrado. E aí o Caleb começou a puxar, ele quebrou o cabo de aço. E aí aquele pano preto, que ia servir de fundo para a gente, fez... No que o pano preto fez, o Marcos também fez igual o Chaves, né? E colocou a mão. A gente tem na filmagem isso. Acabou. Todo aquele sonho, aquele planejamento que a gente tinha, acabou. Não ia dar mais para fazer a peça.
E aí, do nada, um cara, o ministro de louvor do evento, o Carlinhos Veiga, levantou, foi lá atrás, segurou o pano, o cara é muito gambiarra, né? Segurou o pano daqui, o baterista dele segurou de lá, e a gente fez a peça. E eu contei essa história por quê? Porque muitas vezes, na vida da gente, a gente se deixa levar pelas circunstâncias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus Cristo, quando orou a Deus, um dos momentos que ele estava orando a Deus, ele falou assim: Senhor, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida é dura. A vida não é tão bela. Os dias não são sempre de sol. Os dias são nublados, os dias são cinzas. E qual é a nossa perspectiva? Muitas vezes nós temos diante de situações onde parece irreversível para a gente esquece disso daqui, ó, da palavra da esperança. Porque nessa palavra aqui, nesse livro aqui, a gente encontra vida e esperança. E eu não sou o tipo daquele cara que fala assim, Deus vai te curar, não. Mas a gente esquece que Deus é o médico dos médicos e Ele pode curar. Quando a gente está diante de um quadro de doença na família. Quantos e quantos milagres a gente já viu Deus operar nos dias de hoje na vida da gente. Se eu fosse franquear a palavra aqui para vocês, com certeza você teria um caso para contar. Olha, conheço fulano de tal, que estava desenganado, mas Deus restaurou. Quantas vezes, num relacionamento, às vezes o relacionamento dos seus pais está por um fio, as coisas na sua casa não estão legais, e a gente esquece que esse é o Deus dos relacionamentos. Mais do que isso, esse é o Deus da restauração. A gente não acredita nisso. Esse é um Deus que transforma morte em vida. Ou só eu li esse pedaço na Bíblia? A ressurreição do Cristo transformou morte em vida. E a gente se deixa levar. A gente tem a perspectiva dos espias. E onde a gente fica nisso? Como é que a gente age diante de situações como essa? Eu me lembro do rei Davi. Rei Davi, que antes de ser rei matou o gigante. E ele estava lá, o exército de Israel estava lá, 40 dias acampado, sei lá quantos dias acampado lá, mó tempão, toda tarde o gigante descia e falava assim, tem homem aí, Israel? Cara, imagina, se um cara chega aqui na TV e fala assim, tem homem aí? Querendo zoar, levanta meia dúzia, né? Mas na hora da briga nunca levanta, né, gente? E aí um menininho aparece lá, vai levar uma merenda cheia de pão de queijo, pão asmo, né? Pão sírio, se for levar para os irmãos. E aí ele vê o gigante falando assim, tem homem aí em Israel? E aí Davi fala assim, ó, tem homem sim, você vai morrer, porque eu vou em nome de Deus, e Deus vai me entregar a tua cabeça. E ele foi, e colocaram a indumentária toda nele, colocaram todo aquele negócio, não quero não, vou só com 5 pedrinhas. Cara, o cara matava passarinho, velho. Pegou 5 pedrinhas para garantir, né? Porque vai que o cara vem para cima, sai tacando, né? Mas, quando eu falo de perspectiva, vou até brincar um pouco aqui com Davi, quando eu sou um cara que, para entender a Bíblia, desculpa, JP, eu falo muito isso para os adolescentes, você precisa aprender a imaginar aquilo que não está escrito no texto. E imaginação não é pecado. Não é pecado. E eu fico imaginando que nesse texto de Davi, quando ele está de frente para o gigante, que ele olha para o gigante, por isso que ele usou só uma. Porque ele falou assim, cara, não vou errar nunca. Uma testa desse tamanho, eu mato passarinhos, cara, escondido, entendeu? Pegou e deu só uma, cravou no meio da testa dele. O que eu quero dizer com isso? É meio metafórico, mas é verdade, gente. Quanto maior o gigante, maior é o tombo. Crise. Meninas, eu sei que vocês vivem em crise. Sei, é difícil. A mulher é uma crise em pessoa. É difícil reconhecer. Está começando, né, agora, tal. Eu sei como é que é. Nem mulher se entende. Devia ter uma matéria chamada, como é que é o nome daquela matéria que faz a interpretação bíblica? Hermenêutica. Hermenêutica feminina. Porque, presta atenção, mulher diz sim querendo dizer não, e diz não querendo dizer sim, e acha que os homens têm que entender isso. Como é que ele não sabe? Meninas, os homens não sabem. Se os homens falam para você, seu namorado, olha, não briga mais por isso, tá? Seu namorado fala assim, posso ir, amor? Você fala, pode? Isso é sim. Se você falar pode, ele vai.
E aí não adianta você ficar chateada depois, entendeu? Hashtag chateada, não adianta. Mas, enfim, eu usei esse exemplo de Davi, mas isso serve para a nossa vida, gente. Crise, quando você acorda e fala, bom dia, crise, vem caminhar comigo. E outra, a crise, ela é positiva. Sabe por quê? Porque ela nos impulsiona para uma saída. Ela nos impulsiona para uma decisão. Ela nos tira do nosso estado cômodo, da nossa zona de conforto, e nos leva para um lugar onde a gente precisa tomar uma atitude. E o Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho de Jesus Cristo faz isso com a gente. E o que Deus queria fazer com aquele povo era tirar eles da zona de conforto, porque o deserto já era a zona de conforto deles. 40 anos de deserto. Os caras não querem mais nada. Vamos morrer aqui. Aqui é o nosso paraíso. E os caras esqueceram que tinha a terra prometida. E aí entra em cena outros protagonistas, que é Caleb e Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés, foi um conquistador, eles entraram na terra prometida e ele foi conquistando, e ele era um estrategista, ele foi ganhando as batalhas e ele foi conquistando território e ele firmou, né, o povo de Israel ali na terra. E aí quando esses dois meninos, eles veem aquele relatório negativo acerca da terra prometida, eles levantam a mão e falam, não, peraí, não é assim não, o que vocês estão falando? É a terra prometida, eu esperei 40 anos por isso, quer dizer, eu nem era nascido, né? Meu pai está aí, quase morrendo, é uma geração inteira, eu estou no deserto, esse tempo todo, a minha vida inteira, eu quero a terra prometida, eu anseio, ou seja, não se deixou levar pelas circunstâncias. Dois meninos que não se deixaram levar, porque eles acreditavam na promessa de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que o melhor de Deus sempre está por vir. E eu creio nisso. E eles sabiam que a terra prometida, a Canaã de Deus, era o melhor que Deus tinha para eles. E eles não se deixaram levar pelas circunstâncias. Tanto é que, daquela geração, só Caleb e Josué entraram. A geração antiga não entrou. Não entrou na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida. Isso me faz lembrar de um amigo meu chamado Caleb. Caleb é um menino que a gente conheceu, chegou no JV com 13 anos de idade. Hoje ele já está mais velho. Hoje ele pastoreia uma igreja lá no Rio de Janeiro, a igreja presbiteriana do Recreio. Eu me lembro do Caleb, eu pagava a passagem para ele vir de São José dos Campos para São Paulo para ficar com a gente. E o JV na Estrada, todo ano a gente faz um retiro, a gente vai para a praia e fica lá comendo churrasco e indo para a praia. Um final de semana por mês, a gente viaja bastante, a gente tira um final de semana para isso. E aí, eu lembro que numa desses retiros, um ano, eu trabalhava numa empresa alguns anos atrás, antes de ser missionário. E eu falei, não posso ir na sexta, eu vou no sábado de manhã porque eu tenho a festa da empresa. A empresa faz festa de final de ano, esses negócios. E era noite do Oscar, pensa. E aí eu aluguei um terninho, tipo pinguim, sabe? Aqueles assim. Tinha uma gravata borboleta, maluco, estava muito estiloso, muito estiloso. Cara, peguei um óculos dessa talagada assim, meti a lupa na cara, e estava faltando alguma coisa, algum detalhe. E lá na minha casa, você já foi na minha casa, Letícia, em São Paulo? Não, é o QG do JV lá, né? Eu morava sozinho, tudo, então era tudo lá. A chave ficava no baldinho de pregador, tinha um esquema para abrir o portão, sabe aqueles portão que é só migué, que tem o cadeado, você levanta o negócio e empurra, ele abre assim, né? Então, ninguém avisava, chegava lá em casa, era só pegar a chave no baldinho, e ficava as fantasias do JV na Estrada, e tinha a fantasia de um amigo meu chamado Saulo, ele era mágico, e a fantasia dele de palhaço era de mágico, ele tinha uma cartola, cara, perfeita. Eu peguei a cartola, coloquei na cabeça, maluco, fiquei limpo, cara, é hoje. Cara, eu fui o destaque daquela festa, saí no jornalzinho da empresa, sério mesmo. E aí, estão lá na festa, tal, né, crente não bebe, só refrigerante, só água, nem refrigerante, só água, tal. E aí, finalizando, os caras vão sortear. E sorteia prêmio daqui, prêmio dali. Último sorteio da noite, uma passagem de ida e volta para os Estados Unidos, com acompanhante. E aí, falam o meu nome. Cara, falam o meu nome. Marco Vinícius. Falei, mentira! Peguei meu celular, estava uma balada, nem lembro onde era o negócio. Liguei para um amigo meu, o Saulo.
Liguei para o Saulo, ajoelhei, no meio da balada, ajoelhei. Ele falou assim, não estou te ouvindo, mas eu ganhei 2 passagens para os Estados Unidos, cara. É eu e você, brother, nós vamos juntos. Ele estava lá na praia. Estamos juntos, eu e você, até amanhã e tal. Desliguei. Fui para casa, fui para a praia. Cheguei na praia chovendo. Paulista, quando vai para a praia, chovendo, né? Cheguei lá, comecei a contar. E eu estava muito mais empolgado que isso que eu estou contando. Comecei a contar. E aí eu contei que eu fui com a... E estava todo mundo rindo. E aí quando eu contei da cartola do Saulo, o Saulo fechou a cara. Pensa. Menina, se alguém pega uma roupa sua emprestada sem avisar, mulher que tem esses problemas, né? E aí o Saulo fechou a cara e começou a discutir comigo. Azedou o clima. Esqueceu a viagem dos Estados Unidos. Na verdade, a gente nem foi para os Estados Unidos, perdemos a passagem. Passaram 2 anos, a gente não foi. E aí o Saulo começou a brigar comigo. Não fomos, foi feia a briga. O Saulo começou a brigar comigo. Por que você pegou sem me avisar, não sei o que lá. Eu tinha mó xodó com aquela cartola. E de repente o Caleb vira e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu contar uma história para vocês. 2 anos atrás, eu tinha um campeonato de futebol na escola. E meu irmão tinha uma chuteira novinha. E quando a gente é adolescente, a gente acredita que se a gente comprar a chuteira do jogador, a gente vai jogar igual o jogador. Por isso que os meninos compram a chuteira do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, é ou não é? Porque vai jogar igual. Você cresce, isso vai passar um dia, tá? Você vai parar de dar esse prejuízo para o seu pai, vai jogar de qualquer chuteira. Conga, que chute, qualquer coisa que vai, entendeu? Qualquer uma, o negócio é que você é ruim demais mesmo, igual eu. E aí, meu irmão estava trabalhando e eu pensei, vou pegar a chuteira dele, no armário dele, vou usar e chego a tempo, né? A aula acaba antes dele chegar do trabalho, pois ele pegou e fez isso, o irmão mais velho dele. Só que ele não contava que o irmão mais velho dele ia sair mais cedo do trabalho naquele dia. E chegou em casa e a chuteira não estava lá. Resultado, o que acontece com o irmão mais velho quando chega em casa e aprontou com o irmão mais... Perdão, o que acontece com o irmão mais novo quando chega em casa e aprontou com o irmão mais velho? Apanha, lógico, entendeu? É ou não é? Quem é irmão mais velho aqui? Putz, péssimo. Cara, os irmãos mais velhos são sempre os mais paparicados, mas deixa para outra pregação isso, eu vou contar a história de irmão mais velho e irmão mais novo, tá? Outra pregação. Aí o Caleb apanhou do irmão dele. Brigou com ele e tudo. Uma semana depois, o irmão dele mudou para Curitiba. Foi trabalhar em Curitiba. E eles ficaram sem se falar. Alguns meses depois, o irmão do Caleb sofreu um acidente. Ele morreu. Ele morreu dormindo, com o vazamento da calefação do apartamento. E aí mandaram as coisas do irmão dele para a casa dele. E quando a caixa de pertences do irmão dele chegou, o pai dele abriu e o primeiro objeto que tinha dentro da caixa que o pai dele tirou foi a chuteira. E aí o pai dele chegou para ele e falou assim, e aí, valeu a pena brigar com o seu irmão por causa disso? E o Caleb contou essa história para a gente, naquele dia. E não falou mais nada. E a gente ficou igual vocês, calados. Por que eu contei essa história do Caleb? Porque o Caleb perdeu o irmão dele. 1 ano depois ele perdeu a mãe dele, de câncer. 16 anos ele era órfão de irmão e de mãe. Esse moleque podia ter escolhido qualquer caminho na vida. Qualquer caminho. Ele poderia ter se deixado levar por qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer dia ruim que ele teve. Mas o Caleb, pelo contrário, ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Foi para o JV, estudou no seminário, se formou, fez ciências sociais. Hoje ele foi o líder do JV na Estrada, hoje ele é pastor lá no Rio de Janeiro. E ele ensinou uma lição para a gente naquele dia. Então, não importa as adversidades da vida. Eu não sei, porque problema é igual mãe, todo mundo tem. Só que a gente esquece que problema foi criado e foi feito para ser solucionado. E tem um ditado popular que diz, o que não tem remédio, remediado está. O que não tem solução, solucionado está. A gente esquece disso. E nós não nos prendemos no poder do Evangelho. Errais por não conhecer as Escrituras e
o poder de Deus. E a gente acaba colocando a nossa perspectiva de uma maneira rasa, pequena e limitada. Isso não é um evangelho de autoajuda. Olha, venha para Jesus, leia a Bíblia que tudo vai se resolver. Não. É diferente. Em Cristo, nós temos a esperança. Em Cristo, a realidade que você vive hoje pode ser mudada. Em Cristo, porque nele a gente tem a esperança de todas as coisas. Porque Ele só quer o nosso bem. E por que na nossa caminhada de vida, a gente vive escolhendo caminhar no deserto e nunca entra na terra prometida? Sabe por quê? Por causa da nossa perspectiva. O deserto é a nossa zona de conforto. E a Canaã de Deus, a terra prometida, ela nos leva para novos desafios. E aí, quando eu penso em juventude, gente, me dói no coração, porque MV, eu tenho um amor incondicional pela juventude. Deus me chamou para ser pastor de jovens. Deus me chamou para estar no meio da galera. Minha maior crise é envelhecer. É um paradoxo, porque assim, eu não quero ficar velho aqui, mas ao mesmo tempo já não dá mais para acompanhar esses moleques, eu não sei mais, os caras pegam o celular, hoje os caras falam, Google, eu quero isso, o celular responde, eu nem sabia disso, não dá para acompanhar tantas mudanças, mas eu fico impressionado e me dói no coração quando eu vejo jovens sem perspectiva. Ou jovens com uma perspectiva assim de vida. Eu vou trabalhar para caramba, para ganhar um bom emprego, para ganhar um bom salário, porque quando eu ganhar um bom salário eu vou poder ter tudo o que eu quiser. E é dessa forma que a maioria de nós fomos doutrinados e ensinados a viver. Uma perspectiva pequena, rasa e limitada da vida. Vida esta que é dom natural e gratuito de Deus, que Deus deu para você. Como também me arde no coração quando eu vejo adolescentes que se entregam por momentos pequenos, momentos curtos, movidos a hormônios e sensações, e eu não sei nem, não estou querendo passar uma lição moral para vocês, eu só fico triste quando eu vejo, igual eu presencio, eu fui numa festa de formatura, eu vi um menino de 16 anos, o cara não sabia onde era o norte e o sul. Quer beber, bebe, entendeu? Mas precisa fazer isso com a tua vida. Isso é vida. Isso é vida. E eu pergunto para você, o que você está fazendo com essa droga da tua vida? Com essa droga de vida, seja você jovem, adolescente, adulto. Vida que é dom natural e gratuito de Deus. Em que perspectiva você vive? Porque quando a gente olha, a gente pega as lentes do Evangelho e coloca para ler essa palavra, a gente encontra nisso motivo suficiente para fazer a nossa vida valer a pena. E eu quero terminar falando de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz em João 1, que ele veio para a terra, ele já veio com a missão de morrer. Ele já sabia. Ou seja, a perspectiva de vida de Jesus era a cruz. E a cruz significava morte. Ou seja, um cara que 100% Deus, que se fez 100% homem, sabia que o final da vida dele era a cruz, era a morte. Hoje você não pensa em morte. Claro que não. Ninguém deve pensar em morte. Mas todo mundo sabe que a morte vai chegar um dia. É ou não é? E Jesus caminhou a vida inteira dele para a cruz. Ou melhor, para a morte. Logo, eu penso que a perspectiva de vida que ele tinha era a perspectiva da cruz. Mas a cruz significava morte para ele. E Jesus caminhou, os anos que ele caminhou na terra, ele caminhou nessa direção, ele não desviou. Porém, pelos lugares que ele passou, pelas ruas onde ele andou, pelas pessoas que ele encontrou, ele não perdeu oportunidade. A vida de Jesus influenciava. E era tão interessante que Jesus não falava de Jesus.
Jesus falou assim, ó, desce da árvore aí hoje que eu vou comer na tua casa. Isso não é falar de Jesus. Isso é viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Trazendo perspectiva de vida. Porque quando a gente vive o Evangelho, que é o fruto da vida, não tem como, a vida brota, a vida aparece. E quando eu fiz essa mensagem, foi depois de ter assistido pela enésima vez esse filme, eu me lembro, me veio à mente uma cena da vida de Jesus, da crucificação de Jesus. É como se eu pudesse estar naquele filme, sabe aquele filme que fizeram sobre Jesus? Aquele filme, faz um tempo já, que foi do Mel Gibson, como é que é o nome daquele filme? A Paixão de Cristo. Sabe quando crucificam Jesus e fica só a cruz assim? É como se eu pudesse estar naquela cena e eu tivesse aquele controle remoto do clique na minha mão e eu pudesse dar um pause ali e eu chegasse ali aos pés daquela cruz e tivesse um tempo com Jesus e perguntasse para ele assim: Senhor, para que tanto sofrimento? Por quê? E a resposta de Jesus para mim foi a seguinte: para você fazer valer a pena. O que posso eu fazer com a minha vida, com os meus dons, com os meus talentos, a não ser pregar esse Evangelho, viver esse Evangelho de tal modo que isso inspire pessoas, jovens, adolescentes, adultos. Mas eu, MV, não tenho outra escolha na vida a não ser viver o Evangelho de Jesus. Fazer a minha vida valer a pena, refletindo o Cristo crucificado, para que outras pessoas possam ser influenciadas por esse mesmo Evangelho, por esse Cristo. E aí, façam da sua vida fonte de inspiração para outras vidas e outras vidas. E eu termino deixando uma pergunta para você. O que você tem feito com essa sua droga de vida? Vamos orar? Pai querido, é tão difícil às vezes a gente encontrar significado para tudo que a gente faz na vida. Tantas pressões, tantas prioridades, tantas verdades, que a gente acaba perdendo o nosso foco e ajustando na perspectiva errada, Senhor. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente a ter uma nova perspectiva sobre a nossa própria vida, Senhor. Porque quando a gente olha para a cruz vazia, Senhor, a gente enxerga ali um Cristo que ressuscitou, venceu a morte, venceu qualquer adversidade, e hoje Ele vive. E por causa dessa vitória que Ele teve, que a gente pode ter a vida eterna, a salvação, Senhor. E o que a gente está fazendo com a nossa vida, Senhor? Quantos jovens e jovens que a gente conhece que têm jogado a sua vida fora, e não só nessa questão de sexualidade, de drogas, às vezes empreendido tanto tempo em coisas, em situações que não vão mudar nada, Senhor. Ensina a gente a fazer a nossa vida valer a pena, Senhor. O maior medo que a gente tem não é de morrer, mas é de morrer sem a gente entender que a nossa vida fez sentido. Olhar para trás e falar, não, tem sentido. Eu não sei as pessoas que tem aqui, Senhor, eu não conheço elas a fundo, Senhor. Mas eu sei, Pai, que lá dentro, no fundo do coração, existem mazelas, existem traumas, existem mágoas, existem frustrações, Senhor. Existe quebra de amizade, existe quebra de relacionamento, existem coisas que
estão guardadas e machucam. Como eu também sei, Senhor, que existem sonhos, desejos, aspirações. Quem não quer uma vida melhor, Senhor? Mas se a gente entender que tudo isso pode ser alinhado com a Tua perspectiva sobre a nossa vida, Senhor, acho que aí as coisas começam a fazer sentido de verdade. Ajuda a gente a ter uma perspectiva mais humana desse mundo, Senhor. De olhar o nosso próximo de forma mais humana. De não pensar sempre na gente em primeiro lugar, mas colocar o próximo em primeiro lugar. Tem situações na vida que pequenas mudanças fazem tanta diferença, Senhor. Não deixa a gente se levar pela situação, Senhor. Os problemas e as dificuldades, eles vão estar presentes durante todos os dias da nossa vida. Durante toda a nossa vida, Senhor. Mas a gente crê que o Senhor tem o melhor para a gente. E que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, Senhor. E aquilo vai ensinar a gente. E é por isso que a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar acreditando e crendo pela fé que o melhor de Deus ainda está por vir para a gente, Senhor. Eu sei que vai ter dias que a gente vai ter a perspectiva de espia, Senhor, mas a gente quer ter a perspectiva de Caleb e Josué, que vai olhar para a terra primitiva e vai falar, é lá que Deus quer que a gente esteja. Que vai olhar para as dificuldades que a terra prometida oferece para a gente. Que vai olhar para os gigantes e vai falar, mas eu vou, Deus vai comigo, e esse gigante não vai ser suficiente. Não vai ser esse gigante que vai me desanimar, que vai me impedir. Muito pelo contrário, eu vou superar porque Deus está comigo. Nessa jornada, Deus está lado a lado comigo, ombro a ombro, caminhando. E quando a coisa fica muito ruim, Ele me carrega no colo. Quero falar para você que você pode dormir em paz nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus ouve a tua oração. Durma com essa certeza de que Deus ouve a tua oração. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um momento de compartilhar da tua palavra, Senhor. Guarda a gente de volta para casa e que seja um momento de comunhão aqui logo após o culto, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com esses irmãos, Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente, grandemente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Bom, a gente queria chamar o louvor para a gente cantar a última música. Só queria dar alguns toques. Para quem está visitando, todo domingo a gente tem um culto dos adolescentes ali atrás, onde tem uma mesa de jogos. E no dia 22, a Letícia está aqui, que o MV falou, a gente tem o raft. Nós vamos estar no raft. Então, se você quiser fazer a inscrição ali com a Letícia, tem aí o nosso cartaz. E sexta-feira agora, às 10 da noite, e sábado, às 8, a gente tem um pequeno grupo de jovens. Então, se você quiser participar também, você é nosso convidado, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente cantar a última música aí. Se você quiser fazer um pedido, você pode ir lá, tem um salão de jogos ali. Queria que você ficasse à vontade aí no nosso meio, tá? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor,
Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Vinícius, diante do trono. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Oh, É isso aí, obrigado, gente. Valeu.